Muito bem. Agora, nós temos um outro detalhe importante, que todo poliedro, todo corpo redondo, ele pode ser planificado. Como nós já vimos, estamos falando em formas planas, planificar é tornar o poliedro plano. Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu peguei uma caixinha exatamente igual a esta, esse poliedro, e planifiquei. Aqui está a planificação dela. Se eu observar a forma plana desse objeto que eu tenho na mão, eu posso observar os polígonos do poliedro, certo? Agora eu estou vendo a forma plana dela. Eu consigo observar que aqui eu tenho um polígono no formato de um retângulo. Aqui eu tenho outro polígono, cuidado, ó, é que eu tenho assim, ó, essas aqui são as bases. Ó, aqui, vamos olhar a face. Isso são as faces laterais. Aqui eu tenho um polígono que é retangular. Aqui eu tenho outro polígono que é retangular, mas porém, tá vendo que o formato é diferente? Esse polígono ele tem um tamanho maior que esse polígono. Agora, olha o terceiro polígono, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. A gente tem que cuidar das arestas, ó. Aqui tá as dobras, ó, tá? Esse polígono, ele é igual a esse polígono, claro, porque a caixa se fecha. Porque quando eu monto a caixa, eu tenho um poliedro. E eu tenho esse polígono aqui, que é igual a esse polígono, que é exatamente esses dois que eu estou mostrando, ok? Esse polígono do meio, que é essa face da frente, é o mesmo que esse polígono aqui embaixo. Essa marquinha não é uma aresta, é o papel colado, tá? Então aqui, ó, essa face é igual a essa, certo? E aqui estão as duas faces da base. Então aqui, pessoal, eu tenho o polígono planificado, a gente chama assim, porque eu deixei ele plano, tá vendo? Que ele está plano como o tampo da mesa, certo? Então isso é dizer então que nós estamos planificando os poliedros. Existem outros tipos de planificação, e aí é como eu falei, observa essa planificação do cone. Esse cone, ele tem um círculo aqui. No momento em que eu recorto, eu abro o cone aqui e abro ele, planifico ele, eu vou ter exatamente esse formato. Eu vou ter o formato aqui aqui a gente diz que é um setor do círculo. Podem observar, isso aqui é um setor do círculo, porque se eu seguir essa linha aqui, eu vou ter um círculo. Isso aqui é apenas um pedaço do círculo, tá? É a lateral do cone. E aqui eu tenho um círculo que é a base do cone. Esse círculo aqui, apesar de que está aberto, tá? Os cones ele pode ter uma face aqui fechada e quando eu planifico ela abre. Exatamente o que acontece aqui. E ela é um círculo. Então o que a gente tem aqui? A gente tem formatos diferentes. E nenhum dos dois formatos são polígonos, porque eles possuem partes arredondadas. Então por isso que a gente diz que os corpos redondos não possuem polígonos, certo? Aqui eu tenho outra planificação de uma pirâmide. Observa que esses triângulos são as faces laterais da pirâmide e a base, pessoal, é um pentágono. Porque ele tem, ó, penta é 5, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele possui 5 lados, é um pentágono, a base dessa pirâmide. Ela montada, vocês imaginam que deve ficar, né? Lembrando lá das pirâmides do Egito, né? Vocês devem lembrar que montando nós teremos então a pirâmide que vai se fechar ao entorno dessa base e vai ter lá em cima um bico que é o vértice lá. Terão outros vértices aqui na base, certo? Mas também tem o vértice lá do bico, lá em cima. E aí a gente chama então de pirâmide pentagonal. Lembra lá na outra aula que eu falei que o formato das faces dos sólidos dão o nome a eles, muitas vezes, eu digo, na maioria das vezes. E aí, por último, nós temos a planificação do nosso poliedro, do nosso paralelepípedo, do nosso prisma, certo? Aqui então a gente observa as 4 faces e as outras 2 da base, total de 6 faces. Então aqui eu botei, ó, paralelepípedo ou prisma, certo, gente?
Então, até este momento, nós temos aqui diversas situações sendo analisadas e a gente vai seguir logo mais com mais alguns exemplos. Valeu, gente?